Bom, boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento em que vocês estejam assistindo essa aula. Nós vamos passar agora para o nosso tema de história, Primeira Guerra Mundial, certo? Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, né? A Guerra das Guerras, foi o primeiro conflito, né, de grandes proporções, né? Obviamente que ocorreram outros conflitos antes da Primeira Guerra Mundial, certo? Mas esse conflito que levou de 1914 a 1918 teve consequências, muitas consequências, principalmente para a Europa, certo? Principalmente para a Europa. Mas consequências para o mundo em si, certo? E também foi ela que trouxe mais baixas humanas, cerca de 5 milhões de baixas humanas. Foi nesse primeiro conflito mundial que apareceram as tecnologias bélicas, né? As armas começaram, as metralhadoras, tanques, etc., submarinos, etc., aviões que no caso já serviam nesse processo para a questão da guerra, certo? Então esse essa guerra, né, esse processo bélico aí que ocorreu em solo europeu. Mas, professor, por que Primeira Guerra Mundial? Mesmo tendo ocorrido em solo europeu. Porque, volto a dizer a vocês, é através dela que através dessa Primeira Guerra, surgem consequências que vão abalar o mundo. E também porque por uma política de alianças, muitos países entraram nesse conflito. Da Europa, certo? Muitos países da Europa. Na América, os Estados Unidos também entram nesse conflito, já no seu final, o que vai trazer um desequilíbrio, certo? Na questão de qual grupo, qual aliança de países passam a ter prevalência na guerra, certo? O Brasil entra de forma tímida, mas entra, certo? Não no conflito armado em si, volto a dizer, mas ele tem uma participação, digamos, coadjuvante na guerra. Então, certo? Por isso é que esse primeiro é tratado didaticamente nos nossos livros de história como a Primeira Guerra Mundial. Vamos passar para vocês aqui alguns antecedentes e alguns fatos do conflito, ok? Vamos passar aqui. Aqui a gente tem essa frase aqui do general William Sherman, né? Somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. Né? Porque geralmente as pessoas falam em guerra, e muito essa primeira guerra teve o apoio dos civis de muitos países, porque essa guerra teve 4 anos, mas os países que entraram nessa guerra, que a gente vai saber daqui a pouco, eles achavam que essa guerra seria, desculpe, seria uma guerra tratada, que terminaria em pouco tempo, mas duraram 4 anos, certo? Aqui a gente tem algumas fotos que é interessante, aqui a gente vai ver algumas fotos, né, das trincheiras, que aqui é uma das fases da guerra, que é a guerra de trincheira. A gente vê soldados aqui, ó, com máscaras de gás em 1917. Um pouquinho de problema aqui na voz, desculpem. Os antecedentes. Em primeiro lugar, a gente vai ver o seguinte. Um dos grandes antecedentes, porque tudo tem consequências, né? E um dos antecedentes da Primeira Guerra, a gente coloca aqui alguns pontos que eu vou colocar para vocês aqui também. Vocês já estudaram, já ouviram falar sobre a Revolução Industrial, certo? Essa Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra, ela trouxe para alguns países da Europa, alguns antes de outros, riquezas. Trouxe riqueza por quê? Era nesse momento, através da Revolução Industrial, começou-se a produção, certo?
O nível de produção ele foi aumentando, as fábricas foram crescendo, certo? E chega um momento que os países europeus eles buscam é, outros mercados consumidores, certo? Que isso vai desembocar em quê? No imperialismo e neocolonialismo, certo? Sendo que alguns países saem na frente, como a Inglaterra, a França, certo? E outros depois, porque ainda não estavam organizados enquanto países, que é o caso da Alemanha e da Itália. Só posteriormente a Alemanha também entra entra também na questão da Revolução Industrial e, consequentemente, a melhoria econômica e também vai buscar mercados consumidores. Esses mercados consumidores estavam onde? Na África e na Ásia. Na África e na Ásia, certo? Então, o imperialismo, a Revolução Industrial, tendo consequência o crescimento, o poderio econômico das potências europeias teve como consequência o imperialismo. E o imperialismo, as brigas coloniais entre as potências europeias são o pano de fundo para a Primeira Guerra Mundial, certo? Então vamos ler aqui alguns antecedentes que temos aqui no slide. A Belle Époque. Essa Belle Époque, que vai de 1871 até 1914, olha o marco, a Europa viveu um período de relativa paz, progressos tecnológicos e científicos, reformas sociais e elevação do padrão de vida. Então, por isso é chamado de Belle Époque, a bela época, não é isso? Uma época de paz, de progressos tecnológicos e científicos, reformas sociais e elevação de padrão de vida, porque os países da Europa, eles enriqueceram, tornando-se potências econômicas, certo? Devido ao quê? Devido a ter colônias em outros países, ou em outros continentes, perdoe-me, ter outros países como colônias, e dessas colônias elas faziam comércio, elas de certa forma comercializavam e também exploravam essas colônias. O caso vamos dar exemplo, o caso da Inglaterra com a Índia, certo? A Índia, um dos países hoje que faz parte do BRICS, já foi colônia da Inglaterra, certo? Então, vários países do continente africano foram colônias da Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Bélgica e assim vai, certo? Então, a Europa tinha esse crescimento econômico. E nesse crescimento econômico chamado de Belle Époque. O crescente nacionalismo das nações também foi uma causa antecedente para o quê? A Primeira Guerra Mundial. Ok? Eu falei para vocês o imperialismo, a busca de novos mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. É o imperialismo, é o plano de fundo para essa Primeira Guerra. As potências, elas já começam a não se bicar, né? Começam a entrar em conflitos indiretos nesse período imperialista, certo? Todo mundo quer uma parte, todo mundo quer uma fatia, certo? Então, a França e a Inglaterra saem na frente, Inglaterra e França, vamos nessa sequência, saem na frente, depois chegam a Alemanha e Itália, principalmente, certo? Tardiamente, mas querem também uma fatia desse bolo, certo? Certo? Então aqui também nós vemos outra consequência, os fortes investimentos bélicos, a chamada paz armada. Esses processos de que um país vai de encontro ao outro, através do imperialismo, eles percebiam que em algum momento isso ia desembocar em uma guerra, em um conflito armado. Então essas nações, elas passam a ter investimentos bélicos é investimento em armas, a chamada paz armada. Estamos em paz, mas eu estou aqui me organizando caso haja uma guerra, certo? Então, esses investimentos bélicos anunciavam a proximidade de um possível conflito, beleza? Vamos passar aqui. Aqui a gente percebe aqui essa foto aqui, né, de um tanque de guerra, né, na época da Primeira Guerra. Aqui fala aqui. O aumento das tensões poderia ser verificado desde o final do século XIX. Os países europeus
procuravam então organizar os exércitos, produzir armamentos e fazer acordos entre si para garantir força na disputa. Dois grupos rivais foram formados, são as chamadas políticas de aliança. O que é essa política de aliança? Um país se alia a outro, e outro vem se alia, e forma um bloco. De outro lado, um país que já tem uma rusga com outro país, se alia a um, e aqui ficam dois blocos. Se você, porventura, guerrear contra um, o outro vai em ajuda. E essa foi a lógica da Primeira Guerra Mundial, beleza? São as chamadas políticas de aliança. Vamos aqui. Houve o quê? A formação de blocos econômicos. Acordos econômicos, políticos e militares levaram à formação de aliança entre os países rivais. E quais são essas rivalidades? Certo? Uma das rivalidades ali, olha, rivalidade anglo-alemã. Rivalidade anglo-alemã quer dizer a rivalidade entre Inglaterra e Alemanha. Por que essa rivalidade? Competição industrial e comercial, disputa por mercados. Eu falei a vocês que a Inglaterra ela sai na frente de todos os países da Europa, porque é lá que inicia-se a Revolução Industrial. A Alemanha vem depois, mas ela quer também uma fatia desse bolo. Então há essa rivalidade. Você já está percebendo aí que tem alguns países que já surgem, né, nesses blocos aí, que vão ser de forma, serão os protagonistas, serão os entes importantes nessa guerra, né? Outra rivalidade aqui, rivalidade franco-alemã, quer dizer, a rivalidade entre França e Alemanha. Em 1871, a França cedeu a Alsácia-Lorena, região rica em carvão e ferro, após perder a guerra franco-prussiana. Franco-prussiana, professor, entre Franco e Prússia. A Prússia era o que viria a ser a Alemanha com a sua unificação, certo? Vários estados independentes, a Prússia era o maior. Ela iniciou, através da Prússia, através de Otto von Bismarck, a unificação, perdoe-me, da Alemanha. Mas tinha esse revanchismo, certo? A França queria reaver essas regiões, essa região da Alsácia-Lorena, ok? Então vamos aqui os dois blocos que participaram ativamente da Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Entente, ou também chamada de os Aliados, que era Inglaterra, Rússia, certo? Ainda era Rússia, Império Russo, certo? Que aqui foi 1914 a 1918, lembre-se disso. A França, esses eram os aliados, ou Tríplice Entente, você vai encontrar nos livros Tríplice Entente, encontrar aliados, certo? Ou então Entente Cordiale, certo? São esses três países. Do outro lado, temos a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, né, a Áustria-Hungria, e a Itália. O que a gente vai falar é o seguinte, tem um detalhe, que essas alianças, elas ocorreram antes da Primeira Guerra, certo? Aqui, essa aliança aqui da Tríplice Entente ocorreu já no século XX, 1907, por aí, antes da guerra, mas já bem antes, não em cima. A Tríplice Aliança, ela já ocorreu já no século XIX, final do século XIX. Isso é um detalhe. Por quê? A Itália, ela, teoricamente, ela participava da Tríplice Aliança. Mas a Itália, ela, de certa forma, ela abre mão da Tríplice Aliança e vem guerrear ao lado da Tríplice Entente. Por quê, professor? Porque ela tinha a promessa de, posteriormente à guerra, eles saindo vencedores, anexar várias regiões. Tinha a promessa, ok? Então ela larga a Tríplice Aliança e, em cima da hora, entram alguns outros países. Para a Alemanha e a Áustria-Hungria, entra o Império Turco-Otomano, com outros países menores. Então, a Tríplice Aliança ela também é conhecida como
os impérios centrais, que a gente vai perceber isso no mapa daqui a pouco, ok? Então, aqui a gente vê aqui o porquê, né? A gente já falou, né? Alemanha e Inglaterra, né? Na questão anglo-alemã, a briga pelo mercado consumidor, Alemanha, Itália, Inglaterra e França, devido ao neocolonialismo, esses países aqui, Inglaterra e França, só repetindo o que eu já falei para vocês, para ficar melhor organizadas as ideias. Devido ao que? Ao neocolonialismo, né? A busca de colônias, certo? Então, Alemanha e Itália partem depois, mas também querem a fatia do bolo. Alemanha e França por causa da Alsácia-Lorena, não é isso? Que é uma consequência da Guerra Franco-Prussiana, onde a França sai derrotada e tem que ceder essa região. E essa daqui nós não falamos ainda, é o Império Austro-Húngaro contra a Rússia, versus a Rússia. Por quê? Tem a questão chamada de pan-eslavismo. A Rússia, ela queria formar um império, certo? Onde todos os países eslavos, certo? Ela tivesse uma ascendência sobre esses países. Ela fosse a chefe, certo? E a Áustria-Hungria já tinha invadido alguns países, como a Bósnia, certo? A Sérvia, que isso aí, vocês prestem atenção aí nesse processo de Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro invadia a Sérvia, já tinha a Sérvia como detentora dessa região, certo? Então isso aí vem desencadeando que essa formação dos blocos. Volto a dizer, esses blocos foram formados antes, mas esses processos de inimizade, digamos assim, entre esses países, elas vão se formando ao longo do percurso. Beleza? Então vamos aqui. Primeira Guerra, também conhecido como Grande Guerra, não é isso? Primeiro conflito envolvendo as maiores potências da época, de 1914 a 1918, porque disputas imperialistas, a gente vem falando ao longo do tempo agora, tensão e rivalidade entre as principais potências, Inglaterra, Alemanha e França. E as outros países, elas vêm amarradas na política de alianças, né? Aqui os movimentos nacionalistas, que eu falei a vocês, o pan-eslavismo, União dos Povos Eslavos da Europa Oriental, que era capitaneada pela Rússia, o pan-germanismo, a anexação à Alemanha dos territórios da Europa onde viviam germânicos. Isso aí depois vai dar pano para manga para a Segunda Guerra Mundial. E o revanchismo francês, que era a recuperação da Alsácia-Lorena. Ok? Aqui é uma propaganda da época aqui, o Kaiser, né? Propaganda militar humorística da França, onde retrata aqui o Kaiser, que é o imperador na Alemanha na época, não é isso? Tentando abocanhar uma parte da terra aí. Pronto. Aí a gente falou aqui do conflito, falamos aqui, vamos voltar aqui, só para a gente lembrar aqui, ó, do Império Austro-Húngaro contra a Rússia. E aqui vai ter aqui, galera, ó, voltemos aqui, pronto. O estopim. O que é o estopim? Ele bota aqui o estopim, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. O estopim o que é? Aquele barril de pólvora ali, de um país, mesmo na paz armada, contra o outro, guerreia, mas não guerreia. Então, vamos esperar acontecer algo para poder iniciar o processo. Não esperavam, né? Mas aconteceu isso. Foi a gota d'água. Então, foi o quê? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Todos os livros de história vão colocar isso. Na grande maioria. Estopim, a gota d'água. Foi isso. Porque a gente já falou a vocês, explicou aqui agora, que várias situações vinham levando a esse conflito. Certo? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Quem era Francisco Ferdinando, o arquiduque? Era o herdeiro do trono austro-húngaro. Ele e sua esposa foram assassinados em Sarajevo. Sarajevo é a capital da Sérvia. Eu falei a vocês que a Sérvia estava já sob o jugo do Império Austro-Húngaro, certo? A Sérvia já estava sob o jugo do Império Austro-Húngaro, certo? Então, quem assassinou? Gravilo Príncipe, estudante sérvio, membro do grupo armado Mão Negra, que lutava pela unificação dos territórios que continham sérvios,
para formar a grande Sérvia, certo? O pan-eslavismo. E o que ocorreu isso? E o que ocorreu depois do assassinato do arquiduque? Houve uma reação óbvia do Império Austro-Húngaro contra a Sérvia. Essa reação foi o seguinte: foi proposto que fossem entregue todas as pessoas lá que estavam envolvidas, mas a Sérvia negou-se a fazê-lo. Então, a Áustria-Hungria declarou, aí é que vai entrar a política de alianças. O Império Austro-Húngaro declara a Guerra Sérvia, que por sua vez tem ligações com a Rússia. Vai ser uma confusão agora, preste atenção. A ativação da política de alianças, não é isso? A Sérvia, o Império Austro-Húngaro declara a Guerra Sérvia, a Sérvia é de certa forma protegida pela Rússia devido ao pan-eslavismo. Então a Rússia declara guerra à Sérvia, ou à Áustria. E de forma como se fosse, digamos, um castelo de cartas, ele cai, desmorona e começa a guerra. Porque a Alemanha declara guerra à Rússia. E, por sua vez, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha. Então, deu-se aí a desgraça. Começa assim a Primeira Guerra Mundial, certo? E a Itália, professor? A Itália, ela, mesmo participando da Tríplice Aliança, ela fez um acordo secreto com França, Inglaterra, e ela declara-se neutra, mas assim que inicia a guerra, ela passa para o lado da Entente Cordiale, dos aliados, certo? Da Tríplice Entente. E declara a guerra também à Alemanha e Império Austro-Húngaro, que eram antes seus aliados. Aqui nós temos aqui o Francisco Ferdinando, né, o arquiduque, e aqui temos o cara que o assassinou, certo? Aqui tem mais algumas... Daqui, essa imagem aqui, você encontra bastante nos livros, né, didáticos de história. Então são algumas fases. Então inicia-se o processo de guerra. Ponto. Aquela política de aliados, ela é iniciada, é ativada, como diz aqui, e inicia-se a guerra. As fases da guerra. Temos a primeira fase, que vai de 14 a 15, que é a movimentação das forças, certo? Começa o quê? As forças bélicas, as forças, os exércitos, certo? O poderio militar dos países começam a se movimentar. Principalmente a Alemanha, que invade a Bélgica para assim chegar à França. O movimento das forças ofensiva da Alemanha sobre a França e contra a ofensiva francesa. Há um equilíbrio de forças nesse início, certo? A segunda fase é a chamada Guerra de Trincheiras. Já passamos alguma imagem aí, mas vamos passar algumas depois. Chamada Guerra de Trincheiras, é a garantia de posições, período de grandes desgastes para as tropas. E a terceira fase, que é aí que se aqui há um equilíbrio, com a terceira fase, que vai de 1917 a 1918, há um desequilíbrio em prol da Tríplice Entente, porque entra os Estados Unidos na guerra ao lado da França, Inglaterra, certo? E Rússia. Mas por que os Estados Unidos entram? Porque os Estados Unidos forneciam acordos comerciais com França e Inglaterra principalmente, e forneciam matéria-prima, alimentos, armamentos e etc. Então ele achou o seguinte: se eles perderem a guerra, como é que eu vou ficar? Como é que vai ficar meu saldo econômico? E além do que, os alemães também torpedearam, derrubaram não, né, que foi no submarino, que foi no mar, torpedearam um navio onde tinham americanos. Então isso aí foi o estopim também para a entrada dos Estados Unidos nessa terceira fase, perdoe-me, da guerra, e o que leva uma vantagem para a Tríplice Entente. Não leva vantagem, é a partir daí que eles vão ser vitoriosos, né? A gente já está passando como se fosse um filme, já está dando no final aqui. Eles vão sair vitoriosos. E nesse mesmo ano, 1917, quando entram os Estados Unidos,
sai a Rússia em março de 1918. Por quê? A Rússia faz um acordo de paz com a Alemanha e retira-se da guerra, porque em 1918 ocorre, já tem um ano, a Rússia está em guerra civil, porque ocorre em 1917 a Revolução Russa, que a gente vai ver posteriormente. Então a Rússia sai, faz um acordo diplomático com a Alemanha, sai da guerra e vai tratar de seus problemas internos, certo? Aqui é a primeira fase. Corrida armamentista, chamada Paz Armada, já falamos para vocês, né? Durante os primeiros meses da guerra, até o início de 1915, a característica marcante foi o deslocamento constante das tropas, certo? Aqui a gente vê algumas das tropas do exército britânico, que é da Inglaterra. Certo de que venceria a guerra em pouco tempo, o exército alemão invadiu a Bélgica e depois penetrou no território francês até as proximidades de Paris. Os franceses contra-atacaram em setembro de 1914 e conseguiram deter o avanço alemão. Eu falei a vocês, todos os países achavam que seria uma guerra rápida. Sairia vencedor alguém? Sim, mas não duraria 4 anos. E a gente vai ver que as consequências são enormes depois disso. Aqui a gente vê aqui o tanque britânico aprisionado por soldados alemães em 1900 e... lá vai fumaça. Encouraçado da Marinha Real Britânica. Aqui a gente vê a tecnologia da época. Hoje a gente, em 2021, isso aí é tranquilo, mas a gente está falando de 1914, né? Aqui a gente vê um mapa da Europa, onde a gente vê aqui esses países, em claro aqui, Romênia, Bulgária, Grécia, certo? Teoricamente eram países que alguns se declaravam-se neutros e outros, como aqui a Romênia e a Bulgária, estavam ao lado daqui das potências centrais, eu vou falar, são vários nomes. A gente fica até meio confuso. São vários nomes, né? Potências centrais, da Tríplice Aliança, certo? Que é aqui Império Germânico, que é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, mas a Itália aqui entre aspas, né? Quem entra em favor deles é aqui o Império Otomano. Império Otomano, Bulgária, Romênia. Então essa áreazinha aqui, certo? Eram todos aliados da Alemanha, que capitaneava, né? Que era a maior potência entre eles. Do outro lado temos aqui a Tríplice Entente, ou Entente Cordiale, ou aliados, onde temos a Rússia, né, o Império Russo, em 1918 deixa a guerra para cuidar de seus problemas, para arrumar sua própria casa com a Revolução Russa. Temos aqui a França e temos aqui o Reino Unido ou Inglaterra. Então temos aqui uma sucessão de acontecimentos. Aqui a gente vai fazer só uma leitura para não passar em branco, né? Em 28/7, a Áustria, o Império Austro-Húngaro, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia e invade esse país com seu exército, com respaldo da Alemanha, obviamente. Em 29, em apoio à Sérvia, a gente já falou isso, a Rússia mobiliza tropas em direção à Áustria-Hungria e à Alemanha. Em 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia e à França. Em 4/8, para atingir a França, a Alemanha e a Áustria-Hungria invadem a Bélgica, que não tem nada a ver com isso, mas sobra para alguém, né? E 5/8, Inglaterra declara guerra à Alemanha e está armado o conflito. Que nós temos aqui tropas austríacas executando prisioneiros na Sérvia, né? Guerra, é isso aí. Primeira Guerra Mundial aqui, a gente falou que teve o apoio das tropas civis, das tropas não, perdoe, dos civis, né, das pessoas comuns que não participam, são militares, não é isso? Houve um momento inicial de empolgação popular pela guerra, devido ao nacionalismo. O nacionalismo não é isso, as pessoas, tá mexendo com meu pai daqui, apoia a guerra. Às vezes o povo, né, se empolga nessa questão, mas como a gente tem que voltar àquela questão da frase lá no início, né? A guerra é um inferno, né? Aqui a gente já falou sobre os blocos de países, não é isso? Alemanha, Império Austro-Húngaro, Turquia, que é o Império Otomano, Bulgária, Itália, sempre em aspas, né? Que a Itália vem para cá. França, Inglaterra, Rússia, Bélgica, que era, coitada, inicialmente neutra, a Sérvia, a Itália, depois 1915, olha aqui, ó, Grécia, Estados Unidos e Japão. Brasil, o único país sul-americano a entrar no conflito. Já falei a vocês, o Brasil entrou, mas de forma tímida. Ele ficava aqui, de certa forma, vigiando, porque nós também fomos torpedeados, né? Alguns navios, dois navios brasileiros também foram torpedeados
por alemães. Então, o Brasil foi forçado a entrar na guerra, certo? Porque também houve uma pressão popular no presidente da época, Venceslau Braz, e o Brasil entrou dando apoio logístico e ficando aqui, digamos, capitaneando, vigiando aqui as águas do Atlântico. Mas não chegou a mandar tropas. Pronto, segunda fase, 1915 a 1917. Na frente ocidental, essa fase foi marcada pela guerra de trincheiras. Os exércitos defendiam suas posições, utilizando-se de uma extensa rede de trincheiras que eles próprios cavavam. Isso aqui já dá uma aula extra, se for falar, aprofundar na guerra de trincheiras, certo? Enquanto isso, na frente oriental, o exército alemão impunha sucessivas derrotas ao mal treinado e muito mal armado exército russo. Apesar disso, entretanto, não teve fôlego para conquistar a Rússia. A Rússia estava com problemas porque a Rússia ainda não era um país industrializado como as demais potências europeias. E como fala aqui, o exército mal treinado e a Rússia já tinha problemas internos com a Revolução Russa em 1917. Então foi aí que ela parte, em 1918 ela deixa a guerra, né, através de um acordo, eu estou repetindo o que eu já falei, certo? Com a Alemanha e vai cuidar dos seus problemas internos. Aqui são as guerras de trincheira, né? A gente vê aqui fotos reais, né, de como conviviam, como viviam os soldados nessas trincheiras aqui, ó. Que eram trincheiras, eram escavações, onde ali umas mais organizadas do que outras, né? Mas ali estavam ali, os soldados ficavam ali, não havia mais a movimentação, eles ficavam ali defendendo aquela parte. E os ganhos territoriais eram poucos, certo? Muita morte. Imagine você ficar aqui dias e dias com chuva, frio, etc, etc. Aqui nós temos também aqui outro exemplo da guerra de trincheira, assalto francês às posições alemãs em Champagne, na França, em 1917. Eles ganhavam poucos territórios, certo? Era uma guerra quase estática. Pronto. No dia 6 de abril de 1917, os Estados Unidos declaram guerra contra os alemães e seus aliados. Um grande volume de soldados, tanques, navios e aviões de guerra foram utilizados para que a vitória da Entente fosse assegurada, certo? Aqui a gente vê um cartaz, né, chamando o povo, ó, patriótico, certo? Patriotismo, o nacionalismo em tempos de guerra, ele é sempre a palavra-chave. Ainda em 1917, a Rússia sai da guerra, 1918 por aí, 17, 18, devido a questões internas relacionadas à Revolução Russa, certo? Aqui foi quando foram fazer um protesto no Kizar, que já é outra história, e foram assassinados em frente ao Palácio Vermelho. Pronto. Fase final, de 1917 a 1918. Em julho de 1918, os ingleses, franceses e americanos desferem sucessivos golpes sobre as divisões alemãs, que já não conseguem apresentar resistência. Em Berlim e demais cidades, multidões realizam manifestações contra o Kaiser. O Kaiser, no caso, é como se fosse o presidente, o imperador, vamos chamar, né? E a velha monarquia alemã deixa de existir, sendo substituído pela República de Weimar. Em 11 de novembro são assinados os documentos que punham termo oficialmente à guerra. Então, quando começa a perder espaço na guerra, o povo alemão ele já não acha que seja uma boa entrar em guerra. Então, com isso, a pressão também ocorre ao seu político, a personificação do seu político máximo, que é o Kaiser, certo? Então ele renuncia e é criada a República de Weimar. E eles assinam um tratado, né, não de paz, mas dando fim à guerra. Sai um termo que sai oficialmente da guerra, declara findada a guerra. Isso aí, pessoal, também vai desencadear em outro processo que é chamado de Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente vê aqui a ofensiva dos exércitos aliados contra a Alemanha, né, algumas fotos interessantes. Fim do conflito. A entrada dos Estados Unidos foi decisiva, porque houve aqui um desequilíbrio das forças, né? Até porque os Estados Unidos, é interessante porque os Estados Unidos ele envia pessoas, armamentos e tal,
E a guerra ela é travada na Europa, certo? Isso aí vai dar para os Estados Unidos, vai ser uma consequência, de certa forma, ele sai melhor favorecido do que a França e a Inglaterra. Início de 1918, perdoe-me, a Alemanha, isolada e sem forças para sustentar os combates, assina o armistício, que é um acordo de paz. E nesse armistício, então foram vários tratados, mas o mais famoso é o Tratado de Versalhes, certo? Que esse Tratado de Versalhes, que é assinado na França, óbvio, né, em Versalhes, é declarada a Alemanha culpada da guerra. A Alemanha é declarada culpada da guerra. Professor, como assim a Alemanha? Se foi o Império Austro-Húngaro, ao invadir a Sérvia, que começou. Ali foi o estopim, mas havia todo um processo por trás. Nesse processo por trás, a Alemanha era, digamos, para a Entente Cordiale, a culpada. Então, quais foram as consequências para a Alemanha? Restituir a Alsácia-Lorena à França. Se lembram lá do revanchismo francês, que quando a França perdeu para a Alemanha, para a Prússia, perdeu para a Prússia essa região, ela queria ter a revanche. E queria um momento de tentar reaver, e conseguiu. A Alemanha devolve, cede também minas de carvão do Sarre à França por um prazo de 15 anos, cede suas colônias, as colônias que tinham na África, submarinos e navios mercantes à Inglaterra, França e Bélgica, paga aos vencedores, a título de indenização, 33 bilhões de dólares, reduz seu poderio bélico, certo? Os seus armamentos são reduzidos, é proibida de possuir força aérea e de fabricar armas, e proibida de ter um exército superior a 100 mil homens. Então, os danos causados foram maiores para a Alemanha, certo? Que era a grande potência, que rivalizava com França e Inglaterra. Então ela tem que tirar de quem? Tem que tirar da França, ou tem que tirar da Alemanha. Porque ela que pode nos causar problemas, ela que rivaliza com a gente, certo? Então, foi sobre a Alemanha todo o ônus da guerra. Que são as consequências, né? É elevado o número de mortes devido ao uso de novas armas, né? As metralhadoras, gases tóxicos. Tanto é que aqui tem pessoas aqui com máscaras de gás, né? O animal também. Lança-chamas e projetos explosivos, uso de aviões e submarinos, fome nas regiões afetadas devido à destruição de diversas estruturas econômicas, plantações, estradas, portos e fábricas. Não é isso? A gente sabe que, além do mais, a população que nada tem a ver com as decisões tomadas pelos políticos, né, quando entram em guerra, a população civil e a menos abastecida que sofre, não é isso? A economia direcionada à produção de artigos para a guerra, então direciona para isso, e por muitas vezes as questões básicas para a alimentação são deixadas de lado, porque é ali que eles vão direcionar a grande parte da produção. Entra em cena a força do trabalho feminino, especialmente da Inglaterra, França e Itália, principalmente nessa produção de artigos de guerra também. A gente falou que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra travada no continente europeu, certo? A gente já está terminando aqui, a gente vai falar isso com bem tranquilidade. Olha, é uma guerra travada no continente europeu, certo? E quando a guerra, saem vencedores, digamos, saíam vencedores França, Inglaterra, certo? A Rússia sai e entra os Estados Unidos. Então essa galera aí, essa turma aí sai vencedor, certo? Saem perdedores, didaticamente falando. A Alemanha, Império Austro-Húngaro, que também tem seu império dividido. O Império Austro-Húngaro também ele é esfacelado, certo? Surgem outros países, mas de forma geral, o continente europeu ele é devastado pela guerra, certo? Porque depois da guerra vem os dividendos da guerra. Tem que ter a reconstrução,
tem que pagar pelo que é fornecido, certo? A gente falou aqui das consequências na estante para a Alemanha, não é isso? Que também entra em crise econômica, certo? Então vamos ler essa parte aqui que é interessante. Declínio da Europa, que foi duramente atingida pelo conflito nas áreas agrícola, industrial e no comércio. E a ascensão de quem? Dos Estados Unidos, que a partir de então torna-se uma das grandes potências mundiais. Então, vejamos, 1914, 1918. Hoje estamos em 2021. Hoje, os Estados Unidos é a potência, certo? Mundial, seguida da China, da Rússia e depois do outro, a gente vai falar depois da Rússia, na outra aula, mas quem sai realmente vencedor aí é os Estados Unidos. Vocês se lembram que no início dessa aula eu falei a vocês o seguinte, que os Estados Unidos ele entra na guerra porque ele era fornecedor para a Entente, para a Tríplice Entente, Inglaterra e França principalmente. Teve bombardeado, teve um bombardeio no navio que tinham estadunidenses. Ok. Mas foram por interesses econômicos. E a partir daí é que os Estados Unidos ele apresenta-se no cenário mundial como a grande potência econômica mundial. Então quem sai vencedor realmente, de certa forma, é os Estados Unidos. Porque a Europa vai passar a partir daí a dever aos Estados Unidos. Eu digo Europa, alguns países europeus, né, os países europeus, né, que foram França, Inglaterra e tal, que sofreram as maiores perdas, né, estruturais com a guerra. Então os Estados Unidos passa a fazer empréstimo para a reconstrução da Europa, passa a fornecer todo tipo de material para a construção da Europa. E com isso, ele vem de volta o que? Seu poderio econômico. Então, é os Estados Unidos que realmente é o vencedor. De forma indireta, sim. Além do que não teve perdas estruturais, porque a guerra foi travada na Europa. Intensificação dos problemas que contribuíram para a implantação do socialismo na Rússia, que é a Revolução Russa de 1917. São todas essas aqui consequências da Primeira Guerra Mundial. Aparecimento de regimes políticos autoritários, como o nazifascismo, o nazismo e o fascismo, que vamos trabalhar posteriormente. A gente fala aqui que os países eles entram em crise. Quando se está em crise econômica, principalmente, política e econômica principalmente, aparecem os salvadores da pátria. Foi o caso aqui, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Mas, professor, e a Itália não estava do lado dos vencedores? Mas vocês se lembram que eu falei que, quando ela fez um acordo às escondidas com a França e a Inglaterra, ela teve o quê? Tinha a promessa de ter alguns dividendos com a guerra, certo? Ter algum saldo positivo com a guerra, mas era a promessa. Os Estados Unidos entram depois e são contra esse acordo. Então, a Itália ela fica só na promessa, participa da guerra e fica só na promessa. Não tem ganhos como antes foram prometidos. Isso aí faz com que a Itália também entre em declínio econômico e surge também o fascismo, né, esse regime chamado fascismo, que a gente vai estudar depois, fascismo e nazifascismo. O nazismo, perdoe-me, na Alemanha e o fascismo na Itália. Morte de um número de homens 2 vezes maior do que todas as principais guerras que ocorreram de 1790 a 1913 juntas. De cada 100 soldados mortos, 63 pertenciam às forças armadas da Entente. O número de civis mortos nas áreas atingidas pela guerra chegou a 5 milhões aproximadamente, de civis, falando de militares. Eu falei a vocês, quando se tem uma guerra, os acordos políticos lá no topo, a guerra não chega até eles, chega à base, certo? Aí a gente vai voltar àquela primeira frase, perdoe-me, lá do nosso slide, que a guerra é um inferno. A fome, as doenças
e a falta de abrigos foram responsáveis por 80 em cada 100 mortes de civis. Custo de mais de 337 bilhões de dólares. Dessa soma, cerca de 186 bilhões de dólares foram gastos diretamente com a guerra. A guerra destruiu a vida industrial e comunitária de muitas cidades e aldeias dessas áreas. Fechou ou destruiu escolas, fábricas, estradas e ferrovias. Em muitos países, o povo teve de depender de alimentos fornecidos pelo governo. Aqui a gente vê, né, um tanque de guerra britânico, que a gente já viu aqui. Vê aqui algumas situações. Aqui, Europa antes da guerra, certo? E aqui, Europa depois da guerra. O que a gente pode ver aqui é o seguinte: o Império Austro-Húngaro, ele é subdividido, aparece a Tchecoslováquia, a Hungria e a Áustria, certo? A Alemanha aqui, onde era Alemanha e Rússia, aparece aqui a Polônia, certo? Aqui é o corredor polonês, porque essa área e essa área aqui, ela pertence à Alemanha. Onde antes era o Império Russo, já aparece o que? A Estônia, a Finlândia, certo? A Letônia, a Lituânia e a Lituânia. E onde era a Rússia, já aparece aqui outro país, que era, não é mais Rússia, era União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Se a gente for olhar mais aqui, ó, aqui onde tem o Império Turco-Otomano, hoje agora é a Turquia atual, certo? Onde tem Montenegro, Sérvia e outros países aqui. Temos aqui agora a Iugoslávia, que não existe mais também em alguns desses países, certo? Mas aqui já é outra história. A gente está falando do pós-guerra, pós-Primeira Guerra. Aqui a gente fala sobre a participação brasileira, né? O presidente, que eu já falei para vocês, declara a guerra à Tríplice Aliança sob forte pressão popular. A participação militar do Brasil no solo europeu foi pequena, resumindo-se em algumas ações de piloto da Força Aérea. Na época a Força Aérea Brasileira não existia ainda. A Marinha recebeu a incumbência de patrulhar aqui, ó, o Atlântico, evitando as ações do submarino inimigo. Então, pessoal, aqui a gente termina esse breve resumo, porque Primeira Guerra Mundial dá pano para manga, né? Isso é muita história. Esse breve resumo sobre a Primeira Guerra Mundial. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Beleza, galera? Então vamos aqui.